Pessoal, boa tarde. Deixa eu me apresentar primeiro aqui. Eu estou aqui muito bem acompanhado, daqui a pouco eu vou deixar também. Eu sou mentor de benefícios da Lockton, tá? E me coube fazer a introdução dessa nossa conversa, porque eu sou entusiasta desse projeto que a gente está construindo juntos aqui. Tá? Então, na verdade, há cerca de um ano, eu tive um almoço com o Dr. Wilson e uma conversa muito bacana. Nós percebemos o quanto os nossos propósitos, né, de empresa se equivaliam e tivemos uma conversa bem bacana sobre o mercado de saúde no Brasil. Sobre o que falta, o que não falta, o que a gente pode fazer, né, o seu papel dentro dessa equação. E dali eu me tornei entusiasta e está levando talvez um ano para realmente essa ideia florescer. E hoje a gente vai apresentar para vocês. Muito orgulho da Lockton fazer parte disso, porque está de acordo com os propósitos da Lockton. Então, a nossa ideia, quem trabalha com saúde, tem que ter disposição, tá, para encarar os desafios. Então, o tema de hoje, que a gente vai falar de gestão, prevenção e diagnóstico precoce de oncologia, ele é um tema muito nobre, muito bacana, porque a ideia hoje é tentar demonstrar, uma conversa muito bacana, o que pode ser feito em termos de gestão, de controle, de previsibilidade. Então, esse programa que vocês vão ver hoje, ele acaba ajudando muito na questão financeira, quando se fala de sinistro, mas ele não é só isso. Ele ajuda a questão social, mas ele não é só isso. Ele ajuda a questão humana, mas não é só isso. O bacana é que é algo que, de certa maneira, todos ganham, todos os players. Então, primeiro que a instituição da C. Camargo dispensa até apresentações, mas o fato de a gente construir junto com a Lockton, eu acho que é uma junção de propósitos. Eu não vou fazer merchan aqui da Lockton, embora esteja aqui no quadro, mas o número que mais me causa orgulho desses que estão aqui na tela é a história do 97% de retenção. Acho que isso indica que a gente está fazendo alguma coisa certa, mas a gente não descansa nisso. A gente usa isso como desafio para ir buscar mais soluções e cada vez mais tentar interferir no bom sentido, né, na saúde das empresas e das pessoas que estão cobertas pelo sistema de saúde e que eu costumo falar também. Nós temos o melhor sistema de saúde do mundo. Tanto o sistema de saúde suplementar, tá, quanto a parte do próprio sistema universal de saúde, que o Brasil é um diferencial perante o mundo. A gente sabe que tem ainda lacunas, tá, mas é um diferencial. Então, eu falo com muito orgulho de ser um player desse mercado e com muito orgulho passo para o Dr. Wilson dar continuidade aqui, mas vou acompanhar isso aqui. Depois vamos abrir para perguntas. Eu quero dividir com vocês o orgulho que eu tenho de poder estar fazendo parte desse momento que é um diferencial de mercado que a gente queria fazer parte como player, não podia estar longe de jeito nenhum. Muito obrigado, Wilson, por ter nos prestigiado também nessa parceria. Tá? O prazer é todo meu. Gente, também rapidamente me apresentar, eu sou diretor de negócios e relacionamento com o mercado do AC Camargo, e realmente esse projeto é um projeto que tem tudo de bom, porque ele traz a qualidade de um lado junto com o custo-benefício, a custo-efetividade de outro. Então, ele é extremamente importante porque esse é o grande desafio que nós temos que enfrentar na saúde suplementar e, fundamentalmente, nós vamos falar da saúde suplementar. Tá? Eu vou até ampliar um pouquinho o tema de prevenção na apresentação da instituição, para aqueles que não conhecem, acho que é interessante a gente falar um pouquinho do AC Camargo, onde nós vamos falar da estrutura do AC Camargo e um pouquinho dos processos para chegar nessa equação de custo-benefício. Tá? Para vocês terem uma ideia de estrutura, o AC Camargo tem hoje 5 unidades assistenciais, uma unidade de ensino e pesquisa e uma unidade administrativa. A gente conta nessas unidades assistenciais com 549 leitos, 179 consultórios, 61 leitos de UTI, 3 centros cirúrgicos, 2 centros cirúrgicos ambulatoriais e 3 centros de infusão. Então, uma estrutura bastante adequada para
a nossa proposta, que é exclusivamente de trabalhar com oncologia. Essa estrutura, ela acaba gerando este volume de atendimentos anuais, 25 mil atendimentos de emergência, quase 260 mil atendimentos ambulatoriais, mais de 2 mil ciclos de radioterapia, 230 mil exames a mais aí de imagem, quase 30 mil sessões de quimioterapia por ano, 18 mil procedimentos cirúrgicos e 17 mil internações, exclusivamente em oncologia. Então, o nosso negócio e a nossa paixão é a oncologia, e isso nos dá uma experiência que é uma experiência ímpar no mercado de saúde suplementar do Brasil, né? E isso tudo é, obviamente, fechado com gente, né? São quase 4 mil profissionais, 800 médicos dedicados, o nosso corpo clínico é fechado, selecionado, são médicos dedicados à oncologia, de todas as especialidades oncológicas, e mais profissionais dedicados ao ensino e à pesquisa que alimentam o nosso Cancer Center, né? Falando um pouquinho das unidades, só para a gente ter uma ideia do perfil, a nossa unidade principal é a unidade onde nós nascemos há 70 anos atrás, ou quase 70 anos atrás, que é a unidade Tamandaré. Ela é um complexo, na verdade, são 2 grandes edifícios aqui, onde a gente tem os centros cirúrgicos de maior complexidade, as áreas de internação, a medicina diagnóstica também de complexidade, a radioterapia. Então, o nosso coração fica nessa unidade. Agora, a gente tem algumas outras unidades que têm propostas que são propostas que entregam o nosso diferencial, né? Essa é a unidade Pires da Mota, são 18 andares, que tem a característica do Cancer Center e a característica dos centros de referência. O que são centros de referência? São 12 centros, divididos de acordo com a especialidade, onde todos os profissionais são especializados naquele tipo de câncer. Então, ali, cada andar, ele tem uma área dedicada a esses centros de referência, onde o paciente é navegado desde a consulta até todo o planejamento terapêutico por especialistas naquele centro oncológico. Então, aí a gente começa a fazer a soma de que, com aquele volume, com profissionais selecionados e especializados e com a sua experiência focada em cada um desses centros de referência, né, por óbvio, nós temos resultados melhores em termos de desfecho. E processos que são processos que auxiliam isso. Então, nós temos 15 enfermeiras navegadoras que ajudam o paciente a navegar na sua jornada. Nós temos tumor boards, que são centros de discussão por todos os especialistas que debatem os casos mais complexos ou os casos que fogem da rotina, dando as melhores soluções, com essa experiência que eu falei para vocês, tá? Um pouquinho aqui de uma visão da estrutura que nós temos aí nesse centro da Pires da Mota e desses centros de referência. Eu queria falar para vocês também uma outra característica que nós evoluímos nos últimos tempos, que é a capacidade de segmentação. Então, aqui é uma outra unidade, que é uma unidade dedicada aos planos básicos. Então, os planos básicos, eles têm condição de ser atendidos com um enorme custo-efetividade, com uma proposta de valor compatível com os planos básicos, processos bastante produtivos, porém, sem nunca deixar de lado a qualidade e a medicina baseada em evidência. Da mesma maneira, nós temos uma unidade que atende especificamente os segmentos premium, os planos premium, ali com um modelo de hotelaria diferenciado, também um pacote de serviços bastante robusto, e tudo isso para mostrar para vocês que a gente tem condição de atender todas as camadas e todos os tipos de plano que a gente tem nas empresas de vocês, né? Um pouquinho também aqui da estrutura que nós temos nessa nossa unidade premium, nessa unidade Itaim.
Agora, vamos entrar, acho que talvez na parte mais importante. Eu tenho o desafio de falar tudo isso em 10 minutos, vamos ver se eu tenho competência para conseguir fazer. Que é a definição de Cancer Center, né? Cancer Center é um termo que é usado com uma enorme liberalidade no mercado, mas Cancer Center ele tem algumas características que são características muito particulares, e eu quero dividir com vocês essa definição do Cancer Center, né? O Cancer Center ele reúne os 3 pilares de assistência, ensino e pesquisa, né, a serviço de melhores soluções para o paciente que precisa de uma atenção oncológica, né? E tudo isso, né, é balizado por uma abordagem multidisciplinar. Então, são médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermagem, terapeutas ocupacionais e aí por diante, né, que estão integrados através de protocolos que foram discutidos conjuntamente à luz dos melhores dados de literatura. Então, uma medicina baseada em evidência e sempre buscando custo-efetividade nas soluções. O Cancer Center ele tem os seus pilares de jornada, né? Que começam na prevenção, que é o grande moto desse nosso webinar, o screening, o diagnóstico precoce, né? Através de um rastreamento de ferramentas que estratificam o risco para os nossos colaboradores, para os nossos pacientes, tratamento, segmento e até cuidado paliativo. Isso tudo, de novo, integrado, isso tudo dentro de uma jornada protocolizada, dentro de uma lógica. Aqui a gente não tem iniciativas só individuais, ou você não tem interesses individualizados, é um modelo coletivo e é um modelo que tem começo, meio e fim, que tem um desenho para trazer os melhores resultados com a melhor utilização de recursos, né? E aqui na nossa jornada, a gente navega o paciente com o paciente no centro desse cuidado, né? E eu coloquei essa ilustração aqui, gente, para falar de uma coisa que eu acho que é extremamente importante quando nós estamos falando de saúde ocupacional, quando nós estamos falando em empresa, que é um ponto que é a nossa reabilitação especializada, né? Nós conseguimos hoje entregar para vocês, entregar para o mercado, um planejamento de reabilitação que vai poder, junto com vocês, junto com a medicina ocupacional, junto com o RH, planejar o retorno do paciente ao seu trabalho, né? E as fases de retorno. Ele pode retornar de que jeito, para fazer que determinado tipo de trabalho, quando é que ele pode retomar a sua atividade usual, como é que nós vamos treiná-los e reabilitá-los para estar pronto para retornar ao trabalho. Isso é uma coisa muito importante, né? O nosso slogan é que nós somos especializados em vida. Nós, claro, temos toda a nossa especialização em câncer, mas o que nós queremos investir é na vida das pessoas, né? E o retorno ao trabalho, a recuperação da pessoa, a reabilitação da pessoa é um ponto extremamente importante dessa jornada, né? Aqui para mostrar para vocês um pouco dessa protocolização, né? Nós temos aqui cerca de 50 protocolos para os diversos tipos de câncer, onde todas as etapas da jornada do paciente estão documentadas e estão planejadas. O que isso leva? Isso leva, primeiro, a uma integração desses recursos. Segundo, você não tem repetição de exame, você não perde prazo, você não tem perda de tempo no início do paciente, do tratamento, e ao mesmo tempo você não tem antecipação de nenhuma etapa. Se a cirurgia será feita no momento correto, a quimioterapia será feita no momento correto, quando se aplica. Então, essa protocolização é um dos motivos para os resultados que a gente obtém com os nossos pacientes, né? E a grande questão é isso, né? O que nós temos que transpor aí, ou compatibilizar, a busca dos melhores desfechos, a sobrevida e da cura, né? Junto com estratégias
que tragam a melhor utilização de recursos, né? No final das contas, todo o nosso desafio, os nossos esforços são direcionados para que a gente tenha os melhores resultados com diminuição de sinistralidade. E essa a nossa conversa com a Lockton, ela começou dessa maneira, né? A Lockton genuinamente quer trazer um controle da sinistralidade para as empresas, porque nós precisamos utilizar de maneira muito adequada os nossos recursos, né? Então, é por isso que essa parceria ela vai no caminho certo, né? Vamos falar um pouquinho de desfechos, né? E aqui eu vou mostrar para vocês por que nós temos tanta segurança para acreditar no nosso modelo, né? A gente está comparando aqui os resultados do AC Camargo com os resultados da vigilância epidemiológica do governo dos Estados Unidos. E a gente vê que os nossos resultados em cólon, em reto, em estômago, mama, que também não está aqui, eles são melhores do que a média dos serviços dos Estados Unidos. A gente pode dizer, sem medo de errar, que nós temos resultados comparáveis aos melhores centros oncológicos, os melhores cancer centers do mundo. Então, de um lado, né, o que eu estou mostrando para vocês, e esses dados são auditáveis, é que nós temos a capacidade de entregar as melhores taxas de cura, as melhores taxas de sobrevida, né? E de outro, a gente tem que buscar a utilização adequada de recursos, né? A gente começa com esse gráfico, né? Que depois o Chulan vai aprofundar um pouco mais, né? Olha aqui, o que acontece, a gente começa a focar aqui na prevenção, com a sobrevida de acordo com os estágios mais avançados de câncer, né? E a gente vê que a doença metastática, isso é, quando o câncer se espalha, né, as taxas de sobrevida em 5 anos, elas caem dramaticamente. Portanto, nós temos aqui o melhor estímulo possível para investir em prevenção e diagnóstico precoce, né? Olha o que acontece com a possibilidade de cura ou a possibilidade de tempo de sobrevida. De outro lado, né, a gente vê que o gasto com a doença oncológica em estágios mais avançados, a evolução deles, aqui a gente pegou 2 exemplos, coloretal e mama, ele é exponencial. Então, você tem, com a prevenção e com o diagnóstico precoce, uma muito melhor taxa de cura, muito melhor taxa de sobrevida, né, contra, né, um gasto muito menor de recursos. Portanto, gente, qual é a desculpa que nós temos para todos nós, AC Camargo, Lockton e os RHs e a medicina ocupacional das empresas não investirmos em prevenção e diagnóstico precoce? O nosso mercado ele investe muito pouco nisso. Nós temos que mudar essa história, né? Custo de um lado e do lado mais importante, o benefício, taxas de cura, tá? E eu queria terminar para dizer um pouco do que, a que ponto, a hora que a gente vai para a abordagem mais avançada, né, feito o diagnóstico do câncer, a que ponto a gente pode chegar para fazer esse relacionamento estreito com a medicina ocupacional, com os RHs das empresas, junto com a Lockton, né? Nós podemos montar pacotes estendidos, ciclos integrados, que vão de 12 meses até 2 anos, onde nós nos responsabilizamos pelo atendimento desse paciente em todas as suas etapas. Confirmação diagnóstica, tratamento, radioterapia, quimioterapia. Se houver alguma complicação, a gente se responsabiliza pela complicação. As nossas taxas são muito baixas, as nossas taxas de reoperação são muito baixas e por isso mesmo a gente tem capacidade de nos responsabilizar pelo ciclo integrado amplo de tratamento dos pacientes, para diversos tipos de câncer. Claro, nem para tudo a gente consegue, mas para um grande número a gente consegue dar essa previsibilidade e esse compartilhamento de risco. E isso é uma possibilidade que a gente tem de estender essa parceria, né? Tem a parceria Lockton, AC Camargo e com cada uma das empresas de vocês, com cada um dos RHs
de vocês, com cada um dos financeiros de vocês também, porque essa gestão de recursos é muito importante. Então, de uma maneira bastante rápida, bastante superficial, eu quis falar um pouco da estrutura, dos nossos processos, dos nossos diferenciais. Eu estou absolutamente à disposição de cada um de vocês para ou responder perguntas posteriormente no nosso chat ou nesse webinar, ou mesmo depois vocês conseguem os meus contatos e eu estou à disposição para a gente aprofundar isso. Esse é um desafio que nós temos que enfrentar conjuntamente. O investimento em prevenção, em diagnóstico precoce e nos melhores desfechos, nas melhores taxas de cura e sobrevida. Tá bom, gente? Muito obrigado. Só para terminar, eu só queria chamar a atenção também para muito do esforço que a gente tem, além de fazer esse esforço com os nossos colaboradores, eu acho que vale a pena a gente pensar em estratégias para envolver os dependentes também, né? Tudo isso faz parte grande parte do ciclo de benefícios que nós temos nas nossas empresas, e isso faz diferença na saúde e na sinistralidade também. Então, os convido a montar modelos que permitam que a gente invista em prevenção e diagnóstico precoce, não só para os nossos colaboradores, mas também para os dependentes desses nossos beneficiários. Tá bom? Agora eu acabei. Abraço. Muito bem. Vamos lá, posso seguir, né, Luiz? Vamos lá. Bom, inicialmente me apresentar, né, agradecer aí a oportunidade desse webinar que abre uma baita oportunidade, uma grande iniciativa, né, de um grupo de pessoas que começa a perceber que, de fato, a prevenção, né, no final das contas, é de fato onde a gente pode apostar nossas fichas, né? Eu acho que todo mundo sabe um pouquinho disso, né? Todo mundo acha que faz um pouco, mas a gente vai observar, e eu vou tentar mostrar um pouquinho da parte técnica dessa história toda, né, de alguns números que nos mostram, né, da importância da gente, de fato, fazer o diagnóstico precoce, diagnosticar os pacientes numa fase inicial, seja pensando na questão, claro, da sobrevida, em primeiro lugar, daquele ser humano que eventualmente está sendo desinserido da sua família, né? Mas também, né, por outro lado, a gente sabe da importância da sustentabilidade das empresas e do engajamento financeiro que elas acabam tendo. E tudo isso, obviamente, faz parte de uma premissa básica quando a gente fala do conceito de prevenção, né? Quando a gente fala de prevenção, pessoal, a gente sempre coloca na ponta do lápis custo e efetividade, né? E custo, obviamente, é a questão financeira, a efetividade, a gente está falando sempre de desfecho, e desfecho, obviamente, o desfecho significa uma vida, né? Então, a gente vai tentar aprofundar um pouquinho nessa história, obviamente começando a falar de alguns números, porque a gente sabe que eventualmente o câncer está aumentando, né, que a gente tem 1 a cada 5 pessoas aí desenvolvendo tumor ao longo da vida, né, a gente está falando de 20% das pessoas desenvolvendo tumor ao longo da vida, sendo que em 2020 a gente quase 10 milhões de mortes ao redor do mundo, sendo, né, os homens bastante judiados aí por conta de uma série de questões relacionadas inclusive a hábitos, né? Mas a gente fala de um número expressivo, né? São quase 19 milhões de novos casos aí que são esperados ao redor do mundo, né? Quando a gente traz essa realidade para nível Brasil, que é a nossa realidade, a gente sabe da importância que isso vem tendo, do crescimento que isso vem tendo ao longo dos anos, né? São quase 625 mil novos casos aí para o Brasil, para cada ano desse triênio agora de 2020 a 2022. A gente sabe, obviamente, da responsabilidade dos tumores de pele, né? As neoplasias que crescem na epiderme, na pele, né, por conta da exposição solar, mas a gente sabe que outros tumores que eventualmente podem ser combatidos e podem ser prevenidos também têm uma relevância grande, e a gente vai falar de algum deles ao longo da nossa apresentação, né? Bom, por que eventualmente o câncer ele tem sido cada vez mais discutido e a gente tem, obviamente, instituições como a nossa se preparando para cuidar de toda a jornada desse paciente, né? Você vê que o AC Camargo, né, o AC Camargo Cancer Center é um centro terciário de cirurgias complexas, tratamentos complexos, começa a entender que também tem um grande papel, né,
no início dessa jornada, né? E aí, por que isso tem acontecido? É simples, né? A gente, obviamente, olha para a nossa pirâmide etária e vê que ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Então, se a gente parar para pensar e observar que de 2010 a 2060, a projeção é de que o corpo fique gordinho, né? Então, a nossa pirâmide aí vai se invertendo, vai se remoldando, né? De forma que em 2060 a gente está esperando aí que mais ou menos quase metade da nossa população sejam pessoas acima de 50 anos, né? E quando a gente fala de câncer, a gente sabe que o principal fator de risco para câncer e para o surgimento das neoplasias é o envelhecimento populacional. Então, esse é um fator que a gente não consegue trabalhar em cima, né? A nossa população está envelhecendo aos poucos, ela está ficando madura do ponto de vista etário, e é natural que a gente tenha um crescimento do número de casos de câncer, né? E sabendo dessa informação, né, dizia Carmen que o câncer é como um Big Bang, né, um ponto mínimo, né, infinitesimal, de um instante para outro e sem motivo aparente começa a se expandir de forma voraz e desenfreadamente sem que possa entender como ou porquê. Por que esse conceito é importante, pessoal? Porque quando a gente chega nessa linha aqui de transição, onde o tumor passa a crescer de forma progressiva e dar sintomas, geralmente é quando o paciente, obviamente, entrou naquela jornada que o Wilson mostrou de forma muito técnica, né, e ilustrativa, onde a gente observa uma série de pitstops que esse paciente vai fazer ao longo da jornada dele. E ele faz mais pitstops à medida que a doença fica mais avançada. Ou seja, quanto mais avançada a doença, mais paradas ele faz, mais difícil é a jornada, mais custosa é a jornada e menos chance a gente tem de chegar no fim dessa corrida, né? Então, esse ponto que eventualmente a gente precisa trabalhar, né? Quando a gente olha aqui para os dados, né, relacionados à questão de números, assustam, né? A gente está imaginando aí que ao longo do tempo, aí, de 2020 2040, a gente vai ter um aumento importante do número de novos casos, de número de mortes, né? E a questão financeira, né, que por outro lado envolve a sustentabilidade das empresas, também é um ponto que não deve ser deixado de lado. Então a gente está imaginando que a gente sai de um budget de 3,5 bilhões para um budget em 20 anos que dobra, né, para quase 8 bilhões de reais. Ou seja, a gente tem um impacto econômico, mas a gente sabe que o impacto social ele é importante, ele não afeta só o indivíduo que está no centro desse cuidado, né? Ele afeta os familiares, ele afeta os amigos, ele afeta uma comunidade. Então, a gente tem um impacto social bastante relevante, né? Então, a gente sabe, todo mundo sabe, os RH sabem, a gente aqui no AC Camargo sabe, as empresas sabem, a Lockton sabe, mas agora a gente está entendendo que talvez essa seja mais que a solução, ela seja a nossa única opção, né? Quer dizer, investir em um projeto que eventualmente faça com que a gente, de fato, consiga implementar estratégias que funcionem na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? A gente, no final das contas, quando a gente pergunta, a gente chega às vezes para algumas empresas e pergunta, mas a sua população, ela se cuida, ela, né, faz algum tipo de estratégia de prevenção? E a grande parte dos RHs tem a percepção de que sim, que a gente faz. E quando a gente vai analisar de uma forma um pouco mais profunda, de uma forma um pouco mais técnica, a gente observa que, de fato, o que acontece é uma coisa aleatória, né? É um rastreamento aleatório, sim, eventualmente uma parte técnica que respalde esse tipo de iniciativa, que faz com que a gente vai ver lá na frente, né? Essa iniciativa seja uma iniciativa que é uma iniciativa frustra, não é que ela é inválida, mas ela eventualmente não chega aos resultados que a gente pode ter com medidas que são simples de serem implementadas, né? Então, sabendo aqui, pessoal, que grande parte dessas causas que geram o tumor, né, elas são causas que são preveníveis, né? E aí eu acho que faz sentido, inclusive, a gente acrescentar algumas informações de outros países para vocês entenderem, né? Então, a gente tem aqui um dado europeu, né, da importância, quer dizer, o quão importante é, quer dizer, 40% dos tumores eles poderiam ser evitados, né? Lá na Europa, para vocês terem uma ideia, eles injetam mais ou menos 3% dos budgets em saúde, em prevenção, né? Mas eles sabem que o impacto que o câncer tem do ponto de vista de custo é muito importante, e eles esperam aí o impacto que gira na ordem de 100 bilhões por ano, né? Então, a gente, de fato, precisa olhar para isso, né? O Wilson mostrou de forma muito sábia a questão da sobrevida, que é o que é importante quando a gente olha para o indivíduo, né? A sobrevida, ela obviamente diminui quanto mais tardiamente esse paciente é diagnosticado, né?
E geralmente nessa fase tardia é quando o paciente tem algum sintoma. Então a gente costuma brincar em oncologia que quando o paciente chega para a gente com algum tipo de sintoma, geralmente a gente perdeu o time de eventualmente, não de curá-lo, né? Não é que ele não tenha chance, mas a gente perdeu o time que poderia ter sido startado lá no passado. Quer dizer, a gente perdeu a oportunidade de ter protegido aquele paciente, protegido aquela vida, protegido aquela família, né? Protegido aquela empresa, né? Que eventualmente também é impactada com o absenteísmo, né? Então a gente tem aqui alguns dados relacionados ao quanto a gente tem, por exemplo, em pacientes que têm a disseminação da doença. A gente sai aqui de um número de quase 100% de controle do paciente, da chance do paciente estar vivo em 5 anos para 30%. Imagine a gente dando uma notícia para o paciente pergunta para a gente às vezes, né? Mas qual é a minha chance de estar vivo, né, doutor? E a gente eventualmente sabe que quando a doença ela avança, esses números eles caem de forma dramática e que esses números para eles soam como uma sentença de morte, né? Então a gente cai aí de forma dramática, esses números chocam às vezes, né? Você vê que eventualmente o paciente que é diagnosticado numa fase inicial tem 92% de chance de cura e passa para 17% quando essa doença se espalha, né? Então os números realmente eles chocam. O Wilson mostrou que não só chocam do ponto de vista de chance de cura, mas chocam também do ponto de vista de custo, né? Então a gente está falando aqui de unidades monetárias aqui que chegam a 40 vezes quando a gente diagnostica esses pacientes em fases avançadas. Colocando uma lupinha em cada topografia, né, eu vou passar de uma forma um pouco mais célere, porque eu acho que o enfoque principal é principalmente nas iniciativas que a gente pode tomar. A gente olha primeiro mama, né, com uma importância e uma relevância extremamente significativa na população de uma forma geral. Né, no Brasil, né, a gente está falando aí que é a primeira causa de morte na população feminina ainda, apesar de todas as iniciativas e apesar da tecnologia estar a nosso favor, né? A gente tem visto diversos programas eventualmente sendo realizados e iniciativas que tentam, obviamente, fazer com que o número de casos iniciais, que são representados aqui por essa faixa azul, né, cresça ao longo dos anos, e a gente tem observado esse crescimento, né? Para nossa felicidade, algum tipo de estratégia tem funcionado. Mas a gente sabe que mama é uma das topografias que eventualmente precisa ser avaliada na mulher, né? A gente sabe que a mulher tem mama, a mulher tem útero, a mulher tem intestino, a mulher tem pulmão, a mulher tem outros órgãos que são tão importantes, né? E que precisam, obviamente, funcionar de forma harmoniosa para que ela fique viva ao longo do tempo e seja produtiva ao longo desse tempo, né? Então a gente, obviamente, vê sim um crescimento do diagnóstico precoce em mama ao longo do tempo, mas ainda é um crescimento tímido, né? Um crescimento que poderia ser muito mais significativo se a gente conseguisse implementar medidas que fizessem com que a gente crescesse o diagnóstico de tumores em fases iniciais, né? Então a gente observa que em algumas regiões, né, e a gente também tem a discrepância do sistema de saúde, né? A gente sabe que eventualmente algumas populações conseguem ter mais acesso ao sistema de forma mais organizada, e é essa organização que é fundamental que a gente consiga atingir, né? Então aqui alguns dados do brasileiros, né, do próprio AC Camargo, onde a gente mostra aqui que para estadios iniciais de mama, a gente chega a ter 99% de chance de controle da doença em 5 anos, mas mesmo para doenças avançadas, ao longo do tempo, a gente tem evoluído muito e tem batido, né, números americanos, que são geralmente o nosso benchmark, né? Então a gente acaba utilizando os Estados Unidos como nossa referência do ponto de vista de qualidade, e quando a gente compara os nossos números com os números americanos, a gente observa que, de fato, a gente tem números muito semelhantes ao deles, né? Então, aqui a gente tem um sistema americano, né, com uma faixa que, eventualmente, é muito semelhante à nossa, né? E a gente observa aqui que nas lesões avançadas, e aí, é claro, eu não quero chegar... Com a iniciativa da prevenção, a gente tenta justamente evitar chegar nesses pontos, mesmo sendo competente para tratá-los, né, Wilson? O que eu costumo dizer é que a gente é competente para fazê-lo, mas a gente prefere tratar os pacientes aqui em cima, porque aqui a gente consegue... de fato fazer a diferença sem ter que contar com um pouco de sorte também ao longo do tempo, né? Então a gente aqui consegue, com um domínio técnico, fazer com que os números realmente atinjam a proximidade dos 100%, que é o que a gente gosta de falar para todas as famílias, né? A gente não gosta que, na verdade, enxergar os números como esse, onde a gente, à medida que a doença fica mais avançada, mais tratamentos são dispensados, ou seja, são tratamentos mais complexos, são tratamentos que fazem com que o paciente precise se mobilizar 1, 2, 3, 4, 5 vezes na semana para a unidade hospitalar e que vão fazer com que ele, obviamente, tenha uma queda importante da produção. É um paciente que vai ser desinserido do meio familiar, é um paciente que, eventualmente, vai ter que
acabar passando por uma jornada difícil e dura sem a garantia de chegar ao final dessa jornada. Então, aqui um dado do CDC, que é um dos maiores órgãos de prevenção do mundo, onde, de fato, né, mama para eles custa cerca de 16 bilhões de dólares por ano, né, e que naquela premissa de que prevenção precisa ter custo-efetividade, os números nos mostram que sim, prevenção e screening, diagnóstico precoce em mama reduz morte, aumenta a expectativa de vida, diminui cirurgias, né, e diminui diagnósticos de tumores em fases avançadas, né, e, obviamente, né, junto com tudo isso, ele traz economia e faz com que a gente tenha uma sinistralidade menor, né? Passando à topografia do colo uterino, que é uma outra topografia muito... o nosso objetivo é muito nisso, né? Porque a gente sabe que é um tumor importante, que acometeu durante muito tempo e vem diminuindo sua incidência, obviamente, com a expansão aí das iniciativas relacionadas à vacinação, né? Então, a gente tem visto um trabalho importante de vacinação que tem feito com que os números de câncer de colo uterino venham diminuindo, mas que ainda permaneçam elevados em regiões, por exemplo, e algumas regiões brasileiras isso é muito dominante, né? Principalmente em regiões menos providas aí de assistência. Como a gente sabe que existem empresas, obviamente, espalhadas pelo Brasil inteiro, a gente sabe que essa também é uma preocupação, a gente sabe que tem algumas regiões que têm menos estruturação, menos estrutura para, de fato, fazer algo organizado, algo que faça sentido, né? E a gente sabe também da informação da piora do prognóstico ao longo do avançar da doença, né? Então, a gente tem essa associação estatisticamente significativa, né? Então, é um dado objetivo, é um dado fácil de avaliar. Tumores mais avançados vão fazer com que a gente tenha menos chance de cura ao longo do tempo, né? A gente tem aqui os dados americanos comparados também com o mundo, e a gente observa aqui que, de fato, a queda da chance desse paciente estar vivo no decorrer dos próximos 5 anos de tratamento dele vão cair quanto mais avançado for esse tratamento. Então, esse dado também traz para a gente que a gente, sim, eventualmente conseguindo implementar algo estruturado, a gente aumenta as taxas de sobrevida, reduz as disparidades raciais que existem nesse tipo de câncer, por exemplo. Então, os dados americanos trazem que, eventualmente, existe uma diferença de cerca de 10% da sobrevida em 5 anos entre as raças, porque, em geral, as mulheres brancas lá nos Estados Unidos fazem diagnóstico em fases mais iniciais do tumor do que as mulheres negras, né? Então, esse é um problema que também é interessado e acaba sendo alvo, né, de trabalhos específicos e focais em determinadas populações e, obviamente, nos leva à economia, né? Passando a um tumor extremamente relevante, não menos importante que os outros, que são os tumores de intestino. Aqui a gente tem uma baita dificuldade em implementação de programas, né, robustos, porque, eventualmente, uma das melhores técnicas ou melhores ferramentas que a gente tem é a colonoscopia, que acaba sendo uma barreira social, que acaba sendo, né, acaba se criando uma barreira social, e as pessoas têm uma baixa aderência à realização do exame por questões culturais, né, que eventualmente precisam ser discutidas, né? A gente sabe da importância dele no cenário epidemiológico, é o terceiro tumor mais comum e mais incidente aí, tendo uma representatividade grande em mulheres e em homens. Então, aqui a gente está falando de um tumor que dá em um, quanto dá em outro, né? A gente sabe que, eventualmente, tem algumas regiões mais acometidas do Brasil, com resultados, obviamente, que acabam sendo, obviamente, influenciados por questões relacionadas a estilo de vida. Então, também essa preocupação cultural relacionada a hábitos de vida que cada empresa, às vezes, tem que focar. Pacientes do Sul, pacientes do Norte, pacientes do Nordeste. A gente tem uma diversidade cultural, uma diversidade de alimentação, uma diversidade em relação a engajamento em relação a atividades físicas, uma dificuldade em relação à exposição solar. Tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente pensa em planejamento de prevenção, né? A gente sabe que, sim, rastreamento em câncer coloretal faz a diferença, reduz o risco de morte aí por câncer coloretal em torno de 20% a 25%, né? Então, a gente, na média, né? Então, sim, a gente precisa pensar em estratégias que façam a gente implementar algum desses testes, mesmo que a gente não consiga implementar o que é padrão ouro, por exemplo, que seria a colonoscopia, algum tipo de estratégia faz diferença e, eventualmente, para cada tipo de população, a gente pode implementar um tipo de estratégia específica, a depender, obviamente, da questão operacional de cada empresa. O que a gente sabe só é que as curvas, elas abrem, ou seja,
Faz diferença diagnosticar o paciente em estadio inicial? Faz diferença, porque a gente muda o curso da doença. Então, em toda doença que a gente conseguir mudar o curso, a gente vai ter ressecções mais modestas, ou seja, menos tratamento com menos custo, né? Então, se a gente consegue diagnosticar o paciente numa fase inicial, a gente vai ter um custo menor, um menor tempo de absenteísmo. Se a gente consegue diagnosticar esse paciente numa fase avançada, esse custo é 27 vezes maior, com um tempo de absenteísmo que pode chegar a 6 meses, fora, obviamente, os custos indiretos, que são internações por questões de complicações de químio, questões relacionadas a questões de transporte e tudo mais, né? Então, a gente tem, de fato, uma complexidade que vai aumentando. Então, a gente consegue, sim, fazendo um tipo de prevenção em câncer coloretal, prevenir o câncer, reduzir morte, aumentar a taxa de sobrevida e economizar, assim como nos outros, né? Agora, uma coisa que é importante, né, que é o que a gente acha que faz e o que é feito na realidade, que é comparar o rastreamento, né, ou seja, fazer uma prevenção de oportunidade, que é o que é feito pela maior parte das empresas, que é o que é feito pela maior parte das agências, que é o que é mais feito na população, mundo afora, não é só Brasil, versus o rastreamento organizado, que é aquele estruturado, que é aquele que analisa a população na sua individualidade, que é aquele que protocoliza, né, faz os protocolos e segue eles para que a gente tenha um desfecho previsível, né? Quando a gente compara, por exemplo, isso dentro de uma casuística de mama, a gente vê que aumenta-se o diagnóstico nos rastreamentos, ou seja, são duas populações que estão sob rastreamento, mas uma tem uma organização e a outra é uma coisa aleatória, né? Então, o que eu quero dizer aqui é fazer prevenção de forma organizada impacta no diagnóstico de doenças iniciais e a gente tem tratamentos mais complexos naqueles pacientes que fazem rastreamento organizado. Tiago, você está querendo me dizer, então, que não faz sentido nenhum as pessoas saírem fazendo mamografia? Não é que não faz sentido. Entre fazer e não fazer, eu prefiro que façam. Mas fazer de forma desorganizada e aleatória não tem o mesmo impacto que teria se a gente tivesse algo organizado. E essa é uma informação que é muito relevante para que a gente possa, então, ver a importância de que a implementação de um sistema organizado faz na nossa população. E quando a gente fala nossa população, não estou falando do Brasil, estou falando da nossa micropopulação, por exemplo, dentro de cada empresa, dentro de cada RH, da importância que a gente pode ter na estruturação dessa informação e desses projetos, né? Aqui, por exemplo, a gente está analisando, saiu da mama e foi para a próstata. Vejam que esse trabalho é um trabalho que a gente, obviamente, vai buscar a ciência para nos respaldar em relação aos argumentos. A gente tem aqui que o rastreamento organizado reduz mortalidade, ótimo. Mas o oportunista não só não teve impacto na mortalidade, como resultou no excesso de diagnóstico. E aí vocês me perguntam, Tiago, como é que você está me falando uma coisa? Quer dizer, eu dei mais diagnóstico, mas não mudei mortalidade? Justamente porque você deu diagnóstico numa fase que, em teoria, não faria diferença você diagnosticar ou não, ou seja, você não conseguiu interferir o curso da doença, né? Ou seja, para esse paciente você deu diagnóstico sem impactar na mortalidade, né? Então é isso que acontece, por exemplo, nos screens e nos rastreamentos e nos projetos aleatórios, né? E esse número aqui que a gente chama de NNT, a gente observou nessa casuística aqui que a gente precisou, né? Foi necessário 2 vezes o número de diagnóstico naquele projeto oportunista em comparação com o rastreamento organizado para a gente conseguir salvar um homem. Ou seja, a gente teve que fazer o dobro de exames para conseguir salvar esse mesmo homem, né? Por quê? Porque, de fato, a coisa de forma aleatória funciona pouco e funciona mal, né? O mesmo acontece para câncer de útero, então é pouco efetivo, tem um elevado número de exames e um número pequeno de mulheres engajadas. E aí, um outro dado, né? A gente fez um projeto com uma empresa específica, e a gente observou que existiam mulheres que faziam Papa Nicolau 2 vezes, existiam mulheres que precisavam fazer que não faziam, existiam mulheres que não precisavam fazer e faziam. Quer dizer, é uma coisa completamente desorganizada, onde a gente despende recurso. Ah, mas é barato o Papa Nicolau. É barato o Papa Nicolau, mas não é barato tratar o tumor avançado naquela paciente que precisaria fazer, né? E, eventualmente, se a gente pega uma população de empresas grandes, né, a gente acaba tendo, sim, impacto financeiro nisso no decorrer do tempo, né? Então, a gente tem baixa cobertura, com um custo mais elevado, né? Aqui foi uma pena que, eventualmente, tinha um gráfico aqui que mostrava a questão do rastreamento coloretal, do momento em que começou-se a ser organizado, quer dizer, do momento em que ele era oportunístico e virou organizado. E a gente observa muito bem a virada da curva de mortalidade e do engajamento populacional. Quer dizer, a gente tinha uma cobertura de 30% da população, passa a 80%,
quando a gente, por exemplo, tem uma vigilância ativa, um sistema de navegação e de enfermeiras que eventualmente fazem a busca ativa daquele paciente, que na verdade não é um paciente, que na verdade é uma pessoa que eventualmente precisa se atentar com questões relacionadas à saúde. A gente está falando da pessoa que ainda não é doente, né? E que eventualmente no decorrer do tempo pode ficar. E caso ela fique, a gente quer pegar aquela doença numa fase inicial, né? Então a gente, obviamente, quando compara isso, a gente vê que no rastreamento de oportunidade tem mais custo, a gente faz exames em unidades temporais inadequadas, às vezes com um tempo maior do que precisa, às vezes com um tempo menor do que precisa, faz mais exame do que precisa. São exames que são inadequados, às vezes, para a faixa etária e para o sexo, e não tem, obviamente, o impacto que a gente teria se a gente tivesse um sistema organizado. Então, a grande questão é a implementação de uma jornada, ela faz sim diferença nesse tipo de estratégia, né? Então, a gente tem, obviamente, medidas que, obviamente, fazem desde a prevenção primária, onde a gente consegue educar essa população. A gente acha que todo mundo sabe de todas as informações e a gente vê que alguns estudos mostram que a falta de informação, ela impacta muito, muito na questão do engajamento, né? A gente faz toda uma análise populacional que faz com que a gente entenda quem precisa, quem não precisa e quando precisa. E existe todo um preparo e atuações focais durante toda essa jornada para que a gente tenha um desfecho previsível e que, eventualmente, a gente consiga atuar na fase adequada, né? Então, eu tomei a liberdade de adicionar nesse slide corporativo da Secamargo, depois eu vou te sugerir, viu, Wilson, que a gente faça esse adendo, onde a prevenção ela passa a entrar na nossa jornada e ou ela se retroalimenta, porque os pacientes precisam ficar nessa roda da prevenção durante mais tempo, porque só assim a gente consegue fazer de fato a diferença, né? Ou esse paciente, obviamente, já entra no sistema organizado, onde já tudo está bem desenhado e, obviamente, a gente espera que ele tenha o melhor desfecho, né? Então, onde é que a gente está e onde a gente quer chegar, né? Hoje a gente está numa prevenção que, na grande parte das empresas, ela é oportunística, ela tem uma baixa cobertura da população que, em teoria, seria elegível. Ela tem uma gestão difícil porque ela é descentralizada, né? Por quê? Porque é o cara que vai fazer o controle com o mastologista, o cara que vai fazer o controle com o mastologista, o cara que vai fazer o controle com o cirurgião gástrico, porque ele não é visto como paciente, ele é visto como órgão. É uma atenção completamente fragmentada, ou seja, a atenção médica é fragmentada. Não existe um fluxo definido após o diagnóstico estabelecido, que é o que a gente eventualmente está falando que existe num cenário como o Cancer Center, né? E, obviamente, ausência ou heterogeneidade de protocolos. Ou seja, não existe um guideline que rege, cada um faz da sua cabeça, cada médico faz de uma forma. Onde é que a gente quer chegar? Num programa estruturado, organizado, onde a gente consiga centralizar a atenção com protocolos de prevenção estabelecidos por quem tem expertise em tratar câncer, né? Onde a gente consiga fazer essa gestão de recursos, né? E aí entra, obviamente, a Lockton nesse suporte, né? Fazendo com que a coisa fique previsível, né? Desde a identificação do caso até o tratamento, né? Querendo ou não, fazendo com que a gente tenha essa quebra de paradigma aí de pacotes oncológicos, onde o paciente é visto como uma demanda de órgão, né? E não como uma íntegra, né? Não como um ser, né? Ou seja, o paciente ele vai ter que ser visto na íntegra sem essa fragmentação da assistência. E aí, assim, a gente pode entregar custo-efetividade, né? E, obviamente, essa população sempre deverá ser vigiada, né? De forma que a gente consiga implementar medidas focais, caso seja necessário. Desculpa aí pelo avançado do tempo, eu acho que era muita informação, acho que tecnicamente eu precisava falar isso, porque eu preciso tocar o coração dos RHs no sentido de entender da importância que isso tem, e aqui, mais do que eventualmente só o webinar, eu acho que é uma sementinha que a gente planta da importância que isso pode ter e do quão impactante isso pode ser, do quão revolucionário isso pode ser, com medidas eventualmente simples, mas que fazem muita diferença quando estão bem organizadas, né? Obrigado, Luiz, desculpa avançar no seu tempo. Boa tarde a todos, também gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer o Wilson e o Thiago, a Avena, a gente abordar esse tema que é tão importante, né, quando a gente fala de assistência, e me coube aqui trazer um pouquinho do outro lado, né, como nós podemos trabalhar as dores de um cliente. Nós sabemos todo o impacto de uma doença como o câncer para o beneficiário que tem a doença, né, é uma doença que gera muita incerteza, é uma doença que, como o Dr. Thiago falou, muitas vezes é vista como uma sentença derradeira, né, para o próprio paciente que não tem o conhecimento, e muitas vezes
a doença tem tratamento, tem manejo, basta que a gente tenha as condutas adequadas, trabalhe forte em prevenção, diagnóstico precoce, e até mesmo naqueles casos que são diagnosticados mais tardiamente, a gente também tem abordagem, né? Então, o que eu vou trazer aqui é um pouquinho do outro lado, né? Como a empresa lida, tem dificuldades quando se identifica um usuário com câncer, né? Qual é o impacto sobre uma apólice de saúde? Então, as principais dores de um cliente, quando a gente fala, né? Então, primeira coisa, como que eu lido com a pessoa, né? Como que eu forneço suporte emocional, suporte para o próprio funcionário, para a família, né? Isso é uma dificuldade. A gente tem o câncer como um tabu hoje em dia na sociedade, né? Então, muitas vezes quando a gente fala a palavra câncer, o estigma que carrega essa palavra já gera uma repercussão muito negativa, né? Preparo de gestão e recursos humanos, e aqui não é uma crítica, nós não somos preparados para lidar com a dor do outro, principalmente quando nós não sentimos essa dor, né? Por mais empata que possamos ser, a gente tem a dificuldade de ter essa percepção não estando numa situação dessas, né? Absenteísmo, com certeza, é um dos impactos importantes, né? Ausência de informação, né? A gestão do dado, a gestão de um caso oncológico, quando principalmente o paciente está muito tempo distante da empresa, como que você consegue gerir quando você não tem uma informação de maneira adequada, né? Reinserção social e laboral do próprio doente, né? Muitas vezes o próprio médico do trabalho fica em dúvidas, né? Qual que é o momento adequado? Quando que a gente consegue? Será que essa pessoa precisa de alguma reabilitação, alguma readaptação das suas funções para que ela possa retornar, né? A gente precisa de algum cuidado especial? Também é uma das dores, criar a cultura de prevenção em saúde, né? Como o Dr. Wilson, o Dr. Chulan falaram anteriormente, hoje, principalmente, a gente tem um perfil muito reacional às doenças, né? Principalmente o perfil masculino, a gente identifica que não tem esse hábito tanto de prevenção, né? Costuma buscar a atenção médica quando eventualmente tem sintomas, e aí eventualmente também já é um momento já mais tardio, a gente perdeu um timing importante para iniciar uma terapia. Seguindo adiante, quando a gente fala da gestão de uma apólice e a oncologia ela é um risco exposto a toda a sua apólice, não só aos seus titulares, como também seus dependentes e a qualquer faixa etária. A gente pode ter desde uma criança de 2 anos desenvolvendo uma leucemia linfocítica aguda a um idoso desenvolvendo um câncer de colo retal. Então, toda a carteira ela está exposta a esse risco. Por mais que a gente tenha perfis de risco, a gente tem que considerar que isso é algo que pode acometer qualquer indivíduo, né? Então, isso tem um potencial muito grande. A oncologia, ela está inserida em um cenário onde ela pode representar um dos maiores sinistros, né? Então, a gente está falando de alto custo de procedimentos, terapias, medicamentos, são casos que têm muita intercorrência, né? Então, pacientes em quimioterapia que eventualmente fazem uma leucopenia febril, precisam de uma nova internação. Então, a gente tem realmente situações que podem acontecer durante o tratamento normal do câncer e que precisam e podem gerar algum tipo de sinistro, né? Fora isso, a gente tem a parte do acompanhamento que é muito necessário e que também, muitas vezes, demanda a realização de um acompanhamento mais próximo, mais consultas, mais exames, que são necessários. Mas quando a gente não tem um cuidado estruturado, eventualmente a gente vai acabar também incidindo muito mais na quantidade desses procedimentos, né? Quando a gente fala em oncologia, em câncer, no tratamento, a gente sabe que são casos que mensalmente podem ter sinistro a depender do planejamento terapêutico que ele tenha, né? A gente tem desde cânceres que vão ter uma abordagem mais pontual a cânceres que vão ter uma abordagem de mais longo prazo, com quimioterapia, com radioterapia também. Quando a gente fala também, por outro lado, hoje, as terapias oncológicas,
extra-hall são uma das grandes demandas por mediação judicial, né? Então, a gente tem muitos pedidos de cobertura extra-hall para terapias oncológicas, então isso acaba tendo seu impacto, né? E aí, quando a gente traz para o cenário, né, quando a gente tem um caso oncológico, que eu não sei, por base de sinistro, qual é a utilização, que eu não esteja ali no dia a dia do paciente, tendo a interação com ele, a gente não sabe qual é a proposta terapêutica, a gente não tem uma previsibilidade associada ao acompanhamento e à gestão desse caso, né? Então, como que eu posso projetar custos, como que eu posso projetar a duração desse tratamento, como que vai ser essa terapia? Então, isso é uma dificuldade, né? E eu tomei a liberdade de acrescentar aqui um último tópico, que é a interrupção de tratamentos durante a pandemia, né? Então, a gente teve a primeira onda da pandemia, que foi a Covid e suas complicações. A gente está vivendo uma segunda onda de doentes, que são os doentes em saúde mental, né? Que a gente tem visto um grande aumento nesse período, e a gente vai enfrentar uma terceira onda, que são as pessoas que tinham doenças crônicas, que tinham cânceres, e simplesmente reduziram a sua terapia ou simplesmente suspenderam por conta da preocupação com a Covid. Então, isso é outro cenário que vai começar a se instalar nos próximos anos. Quando a gente fala em sinistralidade e o impacto da oncologia, a oncologia ela sempre figura quando a gente tem casos, lógico, dependendo de prestador, de operadora, dependendo de algumas variáveis, o câncer ele está entre as 3 especialidades que podem gerar um maior impacto financeiro, né? Então, a gente tem uma estimativa que o custo médio de uma internação com extração cirúrgica de um câncer, ela pode variar o custo aí, por evento, de 200 a 300 mil. Mesma coisa quando a gente tem terapias, quimioterapia, radioterapia, ela tem uma estimativa de custo mensal de 25 a 35 mil. Né? Então, quando a gente projeta isso num tratamento de longo prazo, a gente tem custos muito vultosos relacionados à oncologia. E aí, qual que foi a ideia? A gente, analisando esse cenário, nós pensamos em parceria com o AC Camargo, em estruturar uma proposta, um projeto, que a gente conseguisse ter ações em todos os níveis de atenção, para que a gente conseguisse ter um cuidado estruturado que visasse tanto a melhora nas taxas de sobrevida, uma vez que eu estou trabalhando com prevenção, diagnóstico precoce, como também na redução da sinistralidade, né? Uma vez que os diagnósticos são mais precoces, mas também mostrando que uma gestão efetiva do caso, quando a gente tem um diagnóstico, isso vai nos trazer uma economia quando eu olhar a projeção no tempo desse paciente. Então, quando eu olhar todo o tempo de doença dele, toda a evolução, acompanhamento, ele vai ter um custo muito menor do que aquele que fez um acompanhamento sem um cuidado próximo, sem uma navegação, que não teve um cuidado estruturado acompanhando, né? Então, a gente pensou nesse projeto com ações de educação em saúde, né? Então, materiais digitais, materiais físicos, webinars, palestras, a gente tem uma interface muito forte, não só com as áreas médicas, mas também com o usuário final, para que a gente empodere esses usuários de informação e a gente consiga também tê-los atentos à própria saúde, né? Em atenção secundária, nós temos canais específicos para atendimento, para redução de SLA, desde o diagnóstico, a primeira consulta, ferramentas de screening que vão buscar essas pessoas que têm um perfil de risco maior para que a gente possa ter uma atuação voltada e estruturada em diagnóstico e poder também trazê-los para dentro do programa e ter uma atenção estruturada. A gestão desses casos. E aqui eu trago de maneira muito importante, a parceria que a gente está construindo nos permite, seguindo os preceitos de LGPD, sigilo profissional, ter trocas de informações com riqueza de detalhes que permitam a gente ter uma gestão e fornecer às áreas médicas informações também mais
importantes que possam auxiliar também no manejo desse caso dentro da gestão de afastados. A gente também tem, na terciária, segunda opinião, como uma possibilidade para trazer esse indivíduo para dentro do nosso programa. A navegação de pacientes, né, se mostrou muito eficaz para garantir adesão ao tratamento, para que também tenha o suporte, orientação, a programação dos próximos passos, para que o próprio indivíduo ele esteja muito à parte e participante e ativo no próprio tratamento. Novamente, protocolos médicos validados pela literatura, que a gente não está falando de cada médico tendo a sua própria conduta, né? A gente está falando do segmento. E reabilitação e reinserção social, né? Então, toda essa gama de ações nos permite ter a troca com as áreas médicas e com a Camargo para a gente também saber e orientar a própria empresa de qual é o momento adequado e quais as necessidades para a reinserção social desse paciente. Aqui, como diferenciais dessa parceria, novamente, cuidado estruturado, redução de SLAs, né? Então a gente está falando só como um exemplo de um tempo desde o diagnóstico, a primeira consulta, se eu tivesse paciente referenciado, a gente está falando em 2 dias para fazer o agendamento da primeira consulta, por exemplo. É só um exemplo de como que a gente consegue trabalhar em parceria com a Camargo para reduzir esses tempos, para que a gente tenha o início da terapia de maneira mais rápida. A navegação dos pacientes para a gente garantir adesão ao tratamento, suporte, orientação, a programação dos próximos passos, empoderar o paciente das informações e permitir que ele siga o tratamento. As condutas médicas nos protocolos. Aqui a gente vai ter uma troca de informações importante, permitindo gerar relatórios gerenciais sobre os casos, conversão RH e área médica, quando a área médica exista dentro da empresa, né, que é com uma riqueza de dados mais importante, informações sobre o plano terapêutico que foi adotado e que vai ser seguido. Se eventualmente a gente tiver alguma mudança dentro do transcurso, a gente também terá essa informação. E essa informação, em acordo na nossa parceria, vai permitir que a gente tenha o quê? A previsibilidade, custo e a projeção no tempo de qual vai ser a duração do tratamento. Então, isso aqui vai permitir muito a própria empresa trabalhar com provisionamento de verbas, a gente poder, em parceria com o nosso time de relacionamento, trabalhar estratégias de como que a gente vai fazer o custeio desse tratamento, né? Essa interface muito forte entre a Locton e a Camargo, permitindo a troca de informações respeitadas os preceitos do sigilo e da LGPD, é uma coisa muito importante, porque a gente tem tido dificuldades com alguns prestadores. A gente tem atualização periódica sobre o status dos pacientes, o tratamento para garantir adesão, né? Então, realização de consultas, momentos de cirurgia, sessões de terapia, mudanças de abordagem, intercorrências com estes casos, né? E sempre essa interface muito importante para a gente definir quais são os melhores momentos para a gente fazer a reinserção social e laboral desses indivíduos ao convívio dos seus colegas de trabalho, né? Avaliação do custo-efetividade. Então, a gente tendo o paciente dentro desse programa, desse projeto, a gente consegue mensurar o quanto efetivo está sendo as nossas condutas. E, consequentemente, a gente consegue apurar qual que é o custo evitado, qual que é o ROI que a gente está tendo. Então, é bem interessante. Para que vocês saibam, a gente vai disponibilizar esse piloto para todos os clientes Locton a partir do dia 1º de agosto de 2022. Inicialmente, o alvo vão ser os clientes em modelo pré-pagamento, com que tenham acesso à rede do AC Camargo, na rede credenciada, e clientes de pós-pagamento, todos aqueles que tenham interesse, a gente pode trazer os pacientes com câncer já diagnosticado ou, eventualmente, aqueles que a gente identificar durante os nossos mapeamentos. Tá? A abrangência, inicialmente, vai ser São Paulo e as redondezas, né, as cercanias de São Paulo. O canal de indicação, após o evento, a gente vai fazer a divulgação para os nossos clientes.
E os pacientes elegíveis são aqueles que foram identificados como alto risco no screening, pacientes recém-diagnosticados com câncer e até aqueles que já estejam em tratamento oncológico e tenham interesse em participar do programa conosco. Não tem nenhum custo apartado, é apenas o sinistro que vai ser gerado e vai ser apurado, e a gente vai avaliar a efetividade do programa junto para trazer também os dados de efetividade. E acho que era isso. A gente tem um agradecimento aqui, dando os parabéns pelo webinar, e que a pessoa tem total interesse no tema e participar conosco aqui. Então, agradecemos a quem pôde participar. Wilson, deixo livre para você e o Thiago, se vocês queiram fazer uma última parte, antes da gente finalizar. Bom, eu de minha parte queria reforçar o convite e a disponibilização de... vamos ver qual que seria a melhor forma da gente dar os contatos, os meus contatos aí, para estar à disposição de qualquer um que queira aprofundar alguns dos temas que a gente tocou. Como eu falei, são temas bastante profundos, a gente procurou dar uma abrangência grande, mas para aprofundar, eu me coloco à disposição, coloco a AC Camargo à disposição de cada um que tem esse interesse, tá bom, gente? Ponto muito importante, essa responsabilidade é uma responsabilidade coletiva, social, do AC Camargo, da Lopton, das empresas, de nós como indivíduos, né? Essa é uma pandemia, né? Nós temos sofrido aí essa enxurrada de pandemias. O câncer é uma pandemia e nós temos que lidar com ela da melhor maneira. E algumas ferramentas para lidar melhor com elas, a gente falou aqui hoje. Então, é isso. A gente está à disposição. Perfeito. Então, pessoal, vou passar a bola para o Dr. Thiago fazer suas últimas considerações. Nada, Luiz, assim, agradecer a oportunidade, acho que foi bem bacana e enriquecedor. Eu acho que, claro, ficam alguns gaps, algumas lacunas que eventualmente alguma das empresas possa ter. Eu me coloco à disposição para junto de vocês aí auxiliá-las nas questões que forem pertinentes e que despertaram algum tipo de interesse. Perfeito. Wilson e Thiago, agradeço novamente a disponibilidade de vocês, a Avena também, que está aqui conosco. Foi muito importante, acho que essa parceria ela reforça os propósitos de ambas as instituições em realmente prover uma atenção de qualidade, né, aos beneficiários dos planos de saúde e também trabalhar com a sustentabilidade do sistema de saúde como um todo, né, o sistema suplementar de saúde. Então, agradeço muito a disponibilidade de vocês. Nós vamos disponibilizar para os nossos clientes os canais de entrada de informação e também os dados de vocês para que a gente possa fazer esclarecimentos posteriores ao webinar. Então, muito obrigado a vocês e muito obrigado a todos que puderam participar aqui conosco. Legal, gente. Boa tarde para todos. Boa tarde.